caderno aí. Isso aqui é só o Estado Novo. Não é, gente? Então a Segunda Guerra ocorre toda aqui dentro. Como é que funciona, Clécia, a Segunda Guerra? Então vamos lá. Quando começa a Segunda Guerra tem dois grupos de países. Um chamado de aliados e outro chamado de eixo. De forma bem geral, já que para vocês não vai cair história geral. Aliados é formado por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Enquanto o eixo é formado pela Itália, Alemanha e Japão. Tá bom? Tá. Onde é que a gente entra nisso? Então vamos lá. Assim que começa, já presta atenção que já tem uma questão sobre isso. Assim que começa a Segunda Guerra, 39, qual é a posição que o Brasil adota na Segunda Guerra? A posição que o Vargas adota. Simples, posição de neutralidade. A gente não vai de lado nenhum. Por que Vargas, seu covarde? Porque nós, Brasil, tínhamos relações comerciais com os países dos dois lados. Então Vargas tinha um sonho, que a Segunda Guerra colasse até o fim e a gente mantivesse essa posição. Porque, por incrível que pareça, a Segunda Guerra estava dando dinheiro pra gente? Tava. Enquanto a Europa está se comendo, a gente estava vendendo matéria-prima e produtos alimentícios para a Europa. Resumo! Os países lá estão se matando e a gente está ganhando dinheiro em cima da desgraça dos outros. Sim. Então qual é o sonho de Vargas? Deixa o pau continuar comendo e eu assim fazendo comércio com os dois lados que eu estou ganhando dinheiro. Jóia. Assim foi o início. Isso, gente, aconteceu até... Agora que começa. Dezembro de 41, vou falar rápido, tá? Em dezembro de 41, vou falar rápido porque isso aqui é de história geral, então você não precisa anotar não. Em dezembro de 41, o Japão ataca de surpresa a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Tem um filme sobre isso. Os Estados Unidos era um país que também não tinha entrado na guerra, estava neutro. Se o Japão atacou em dezembro de 41, isso fez com que os Estados Unidos entrasse na guerra. Os Estados Unidos entram no mês seguinte, em janeiro de 42. Só que quando os Estados Unidos entram na guerra, eles vão atacar lá na Ásia, onde está o Japão, eles vão atacar na Europa, mas eles vão atacar na África também, tirar os nazistas que estavam da África. Porém, dos Estados Unidos até a África, é um percurso muito longo. E os Estados Unidos precisavam de um lugar no meio do caminho para abastecer os seus aviões. Então, vou fazer aqui rapidinho, ó. Isso aqui é a América, isso aqui é a Europa, isso aqui é a África. Olha que perfeição. Então, os Estados Unidos saem daqui e quer atacar a África. Está muito longe. O que ele queria? Um lugar no meio do caminho para abastecer. Que lugar é esse no meio do caminho? Uai, tem o Nordeste brasileiro. Mas o Brasil não está na guerra. O Brasil é neutro. Então, o que o governo norte-americano combinou com Vargas? Vargas, você me empresta um pedacinho do seu Nordeste só para usar como base militar, para eu poder pousar meus aviões ali. Foi usado Natal, Fernando de Noronha, Maranhão. Vargas falou, porra, demorou, mas com qual condição? Eu, Estados Unidos, te dou 20 milhões de dólares se você deixar eu usar o seu Nordeste. O que Vargas falou? Só se for agora. Então, peraí. A gente deixou os Estados Unidos usar o nosso território para poder abastecer os aviões e ir para a guerra. Curiosidade, com essa grana que os Estados Unidos deu para a gente, foi que Vargas fez a Companhia Siderúrgica Nacional. Siderúrgica de Volta Redonda. Antes que alguém maluco aqui fale, você disse que Vargas era extremamente nacionalista, que tem que ser indústria de base nacional. A indústria é nacional, só que ela está sendo feita com investimento, dinheiro de fora pode entrar. O que não pode entrar é a indústria de base de fora, beleza? Então, presta atenção, a nossa Companhia Siderúrgica Nacional ela foi feita com grana dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Pois bem, a gente emprestou o Nordeste. Tem até coisa dos Estados Unidos até hoje lá no Nordeste. Show! Só que a Alemanha ficou sabendo disso. Se você olhar, Estados Unidos está do lado contrário. Aí Hitler da Alemanha falou, porra, Vargas, tu tá ajudando meu inimigo? Tô. Então não dá. Aí a partir de 42, fevereiro de 42, a Alemanha começou a fundar navio nosso. Como a Alemanha começou a fundar, fundou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram mais de 20 navios bombardeados. Por que Vargas não reagiu no primeiro ataque?
Porque você sabe que o sonho de Vargas era manter-se... Então ele foi empurrando com a barriga até onde deu. Só que chegou uma hora que o povo mesmo tá falando, Vargas, tá morrendo um monte de gente, cara. A Alemanha fundou um navio nosso e tu vai fazer nada. Aí não teve jeito, gente. Em agosto de 42, o Brasil rompe a neutralidade e entra na guerra. Entra na guerra ao lado dos aliados. Então, ou seja, ele entra contra o eixo, contra a Itália, Alemanha e Japão. Então, se caiu a pergunta na prova, qual o motivo do Brasil ter entrado na Segunda Guerra? Ué, ataque alemão aos nossos navios. Só isso. A Alemanha está com a gente entrou na guerra. Beleza? E aí, como nós entramos na guerra, nós temos que nos preparar. Vargas criou duas forças para isso. FAB e FEB. FAB foi criado, inclusive, em 41. Qual é? Força Aérea Brasileira. Para que serve a FAB? Para patrulhar o litoral atlântico. Tanto que a FAB ela é criada em 41. Se você olhar para o meu quadro, 41 o Brasil nem tinha entrado na guerra ainda. Então por que você está criando isso se a guerra a gente não tinha nem entrado? Uai, mas a guerra já começou, a gente que não entrou. É bom deixar uma galera aqui patrulhando, que eu sei lá se esses malucos não vão vir para cá. Então a FAB é para isso aqui. Já a FEB, que é o que vocês vão ter um carinho especial, se vai decorar, decora essa. Força Expedicionária Brasileira. Vou repetir, Força Expedicionária Brasileira. É criada em 43. Peraí, em 43 a gente já havia entrado na guerra. A FEB já tem a função de mandar a galera lutar. São 25 mil homens aproximadamente que a gente manda lutar. São os pracinhas, é onde a cobra vai fumar, né? A sentapua, esse tipo de coisa, né? Só que grava aí pra mim, por favor. O Brasil, então, diferente da Primeira Guerra, nessa Segunda Guerra, a gente entra efetivamente na guerra. Entra, como eu disse, mandamos 25 mil homens para lá. Como Cruz Vermelha e vinho de mantimento, os cambal, mandamos gente para frente de batalha. Porém, coloca bem grandão, a gente lutou apenas... Não lutamos na França, não lutamos na África, não lutamos no Japão, não lutamos em lugar nenhum. Acabei de fazer uma questão com o pessoal da SpaceX, falando, errada, óbvio, né? Que o Brasil estava no dia D, que é o desembarque das tropas aliadas na França. A gente só lutou aqui, gente. Os 25 mil homens foram para cá. E nós fomos para lá e fizemos bonito. Ganhamos. Dia D não vai cair na tua prova, mas só para você saber, é o desembarque dos Estados Unidos lá na França, em 44. A gente não participou disso. Isso aí é assunto Segunda Guerra. Mesma coisa se eu falar, explica como é que foi o ataque a Pearl Harbor. Não interessa, isso é história geral. Nossa é só do Brasil. Então nós lutamos na Itália. E a partir de 44, 45, a gente ganhou batalhas importantes. As mais famosas foi a Batalha de Montese e a Batalha de... Ambas na Itália. São duas regiões que os Estados Unidos não estavam conseguindo conquistar e nós conquistamos. Brasil, deve ter sido na capoeira com tapa de mão aberta na cara. Mas o fato é que conseguimos. Gente, eu adoraria falar isso mais tempo, porque tem um monte de coisa da FEB que eu adoro falar, só vou falar uma coisinha. Essa galera você pode tirar o chapéu e falar que é herói de verdade. São os combatentes que lutaram na Segunda Guerra, que até hoje você ainda tem um ou outro vivo, que desfile. Ainda tem, né? Fantástico, porque fizeram esses caras praticamente milagre. Só para vocês terem ideia, eles conseguiram ajudar, né, os Estados Unidos a libertar a Itália das tropas fascistas. O que eles fizeram é tão motivador que até hoje, todo ano, na cidade de Montese, no dia 14, 15 ou 15, 16, eu não lembro, de dezembro, é comemorado na cidade a vitória brasileira sobre os fascistas. Todo ano! Os italianos fazem uma festa cantando o hino nacional em português para as nossas tropas. Peraí, na Itália tem festa todo ano pra gente, pro nosso exército. Então nós fizemos bonito. Clécio, que lindo! Terminou a guerra.
Esse aqui perdeu, essa turma aqui foi que ganhou. Então a guerra termina em 45, tá escrito ali, ó, aqui, ó, 45. A gente então pode falar que ganhou, porque a gente terminou do lado que ganhou. Essa foi a desgraça de Vargas. Que desgraça, Clécio? A gente ganhou dinheiro e ganhou a guerra, como é que isso pode ser ruim para Vargas? Vocês estão reparando que o governo Vargas termina no mesmo ano que a Segunda Guerra? Coincidência? Coincidência é o caramba! O governo Vargas terminou por causa da Segunda Guerra. Por quê? Fala, mulher. Só uma dúvida. Qual é a cidade que faz a festa? Montese. Se não me falha a memória, é a cidade de Montese. Até hoje eles comemoram. Inclusive, tem um cemitério lá dos 3 soldados brasileiros mortos, que são considerados heróis. Se você quiser, assista um filme chamado Estrada 47. Tá? Ou então assista um clipe fantástico de uma banda sueca chamada Sabaton. Tem uma música muito doida chamada Smoke Snakes, Cobra Fumantes. É uma música feita para os nossos militares lá. Uma banda da Suécia vai fazer uma música pra gente que lutou na Itália. Vamos lá. Clécio, você disse que essa vitória foi a desgraça de Vargas. Por quê? Vamos lá. Por causa dessa palavra aqui. Explica. Isso. Os militares saíram daqui e foram para a Itália lutar. Deixa eu ver se eu entendi. Nós saímos daqui e fomos para acabar com a ditadura dos outros, porque o fascismo é ditadura. E quando chegamos, estava vivendo a ditadura. Ué, não tem algo meio errado, não? A gente lutou para acabar com a ditadura dos outros, sendo que a gente ainda vive uma ditadura. Tem alguma coisa muito errada. Então, os militares, quando voltaram da Segunda Guerra, eles voltaram, gente, mais cheios daquele sentimento de lutar pela liberdade, lutar pela democracia, porque eles viram na pele isso. Aí chega aqui e encontra Congresso fechado, censura, DIP, sem partido político. Lembra como é que era o Estado Novo? Que é o Estado Novo. Aí falou, não, isso não está certo. Aí os militares, não é a população, os militares é que começaram a pressionar Vargas a sair do poder. Vargas, não dá para continuar assim. Em 45, os militares pressionam Vargas a renunciar. Posso contar um detalhe rapidinho? 45, quando Vargas vê que vai rodar, puta merda, eu vou rodar, ele faz 10.000 promessas. Não, relaxa, galera. Eu vou fazer uma nova Constituição, eu vou fazer eleição para presidente, eu vou abrir o Congresso, eu vou liberar os partidos políticos. Quem estava preso, solto. Luiz Carlos Prestes, que está preso desde a intentona comunista, eu soltei. Ele chegou ao cúmulo de se aproximar do Partido Comunista. Clécio, mas Vargas é anticomunista. Querido, na hora do desespero, vale tudo. Ele tentou um monte de coisa para ver se conseguia ficar no poder. Ele chegou ao ponto, gente, de em 45 rolar um movimento chamado queremismo. Algumas pessoas que saíram na rua com faixa, queremos Vargas, falaram que essas pessoas eram pagas, mas não interessa. Ou seja, chegou a ter uma manifestação pedindo para Vargas ficar e ele fez 10.000 promessas, mas não teve jeito. O que você vai escrever? Por pressão militar, em 45, Vargas é obrigado a renunciar. Não vai falar que ele morreu. Ele não morreu, ele vai morrer daqui a pouco. Ele renunciou. Saiu da presidência, tá? Inclusive depois ele é eleito senador, continua na política. Renunciou. Curiosidade, só curiosidade. Assim que ele renuncia em 45, gente, se eu renuncio hoje, alguém tem que estar no comando do país amanhã. Ué, na falta do presidente, quem comanda é o vice. Mas Estado Novo não tem vice-presidente. Eita porra. Ah, então é o presidente do Congresso. Mas o Congresso estava fechado no Estado Novo. Quem assume temporariamente é um cara chamado José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. E em 45 mesmo tem eleição para presidente. E quem é eleito um antigo general dele, General Eurico Gaspar Dutra, que é o novo governo que eu vou começar agora. José Linhares assumiu temporariamente, só até ter eleição, tá? Se desse tempo, tem até uma curiosidade sobre como eles conquistaram o Monte Castelo, que teoricamente foi de um erro. Só que foi um erro que deu certo. Mas não vamos falar disso aqui agora, não. Vamos lá. O mandato, na época, era 5 anos. Ó. Então, eu estou colocando assim, ó, 46 todo, 47, 48, 49, 50. Tá? Final de 50 tem que ter eleição para alguém em 51. Vou falar voado.
Clécio, como é que esse cara vira presidente? Uai, eleição normal, o povo eleito. Eleição direta, normal, tá? Ué, Clécio, eu nunca ouvi falar desse cara, como é que esse cara foi eleito? Ele apareceu do nada? Não, gente, é que aconteceu o seguinte, ele era ministro de Vargas. Quem colocou Vargas para fora foram os militares, não foi a população. A população amava Vargas. Aí vai ter eleição. Vargas está concorrendo? Não, saiu. Quem está correndo? Tem um cara ali que eu acho que era ministro de Vargas. Se é ministro de Vargas, deve ser bom, porque eu gostava de Vargas, por isso que ele foi eleito. Tá. E aí, quando ele foi eleito, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é o quê? É uma nova Constituição. Eu vou continuar com a Constituição de 37, que é autoritária? Não, ele faz. Vamos lá. Olha para o lado de cá que eu vou falando. Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, Vargas trabalhista, Vargas ditador. Então ela é 1, 2, 3, 4. Quinta Constituição. Tá bom? Ainda estão faltando duas, porque vocês vão ver todas as Constituições, que é de 67 e 88. Clécio, dá característica dessa Constituição para eu escrever? Então vamos lá. Primeira, que é meio óbvia. Isso aqui não é um governo democrático? É eleição direta, congresso aberto, bonitinho. Então responda rapidinho. Promulgada ou outorgada? Vocês lembram a diferença, né? Outorgada quer dizer imposta. Promulgada é votada, uma Constituição promulgada. Clécio, e você pode falar as características dela? Até posso, mas não vou falar. Clécio, deixa de ser ruim, então eu vou explicar por quê. Você sabe que no final eu vou dar uma série de anexos para vocês, para revisão. Um deles é um arquivo que são as 7 constituições, dizendo todas as características, o ano, quem governar bonitinho. Mas eu vou adiantar para vocês aqui, não ter perder tempo, que está correndo hoje. Quais são as características dela? Simples. Pega as características ditatoriais da de 37 e tira. Põe um não na frente. Quer ver um exemplo? O que está dizendo essa Constituição? Eleição direta para presidente, porque a de 37 não tinha. Congresso aberto, porque a de 37 era fechado. Partido político, porque na de 37 não tem. Fim da pena de morte, porque na de 37 tinha pena de morte. Você lembra de tudo isso? Basicamente, a de 46 é quase uma Constituição. Basicamente, a Constituição de 46 é uma volta na Constituição de 34. Lembra aquela toda democrática, trabalhista, aquelas coisas? É basicamente isso. Então, uma Constituição extremamente democrática. Tem vice-presidente, tudo. Isso aqui é um governo como se fosse o governo de hoje. Extremamente democrático e normal. Beleza? O que mais que Dutra faz, Clécio? É o governo dele responsável por fazer um plano chamado Plano SALT. Como vocês viram, eu coloquei uns pontinhos ali, é porque SALT é uma sigla, né? Basicamente, o Plano SALT é um plano onde o governo vai investir maciçamente em alguns pontos. Que pontos são esses? São as letras que estão aqui. Então, vamos lá, vai falando aí, gente. Saúde. Aqui é AL junto, né? Alimentação. Vai mais. Transporte. Por exemplo, ele faz muitas ferrovias e rodovias também. E o E? Aí é que tá. Todo mundo fala educação, esporte. Já falaram até em inteligência. Eu falei, é isso mesmo. Energia, tá? Ele faz algumas hidrelétricas aqui. Beleza, Clécio? Então podemos falar que no governo Dutra o Brasil cresceu na saúde, na alimentação, no transporte e na energia. Não. Cresceu não. Ué, mas você... É o seguinte, tá crescendo isso aqui, né? Não. Ué, mas tu acabou de escrever aqui, meu pai. Não, gente, esse plano mal saiu do papel. Ah, não andou não? Ah, vagabundo, então pra que fez se não andou? Não andou por um motivo. Porque faltou din-din. Aí é onde o aluno que é inteligente fala, ô, você cometeu um erro, Clécio. Faltou dinheiro não. Tá aqui no meu caderno e na minha cabeça. Vargas entregou o Brasil com a economia boa. Dinheiro a gente tinha. Ah,
tolinho. Pus um asterisco. Por quê? Do governo Dutra todinho, gente, infelizmente, ele é lembrado, e é o que mais cai na prova, é pelo quê? Pelo Plano Salt? Não. Pela nova Constituição? Não. Ele é lembrado basicamente por duas coisas. Essa segunda, que eu vou até pôr aqui forte, mais importante ainda. Primeira coisa, não cai história geral para vocês, mas, se você olhar para essa data, nós estamos entrando... Guerra Fria não é capitalismo contra socialismo? Dutra é o primeiro presidente do Brasil na Guerra Fria. Aqui eu vou fazer uma pergunta, que vocês responderem, eu escrevo aqui. Qual a posição que o Brasil toma na Guerra Fria? Ih, falaram duas coisas aí. A gente toma uma posição clara capitalista aos Estados Unidos. Neutralidade é o da Segunda Guerra no início. Aqui a gente não é neutro, não. Aqui Dutra deixa uma posição bem clara. Nós vamos ficar do lado dos Estados Unidos. Nós vamos ficar ao lado do capitalismo. Se nós estamos numa guerra, ideológica, mas é uma guerra, e nós estamos do lado dos Estados Unidos, quer dizer que o outro lado é inimigo. Não é? O que Dutra faz? Rompe relações com a União Soviética. Acabou. A União Soviética é o nosso inimigo. O que mais? O Partido Comunista que estava no Brasil manda fechar. Uai, isso aqui não é uma extensão da União Soviética? Qualquer político comunista, ele caça o mandato, curiosidade. Sabe quem era deputado nessa época? Luiz Carlos Prestes. Lembra o Prestes? Da Intentona Comunista, Vargas soltou ele da cadeia em 45. Ele virou deputado, que teve mandato cassado. Por quê? Porque ele está ligado a isso. Da coluna Prestes lá atrás. Isso. Então a gente tomou uma posição clara desse lado aqui. Tudo que é do lado contrário. E a segunda coisa que é mais importante, que essa aqui vocês vão ter atenção. Dutra ficou mais famoso, mesmo para quem não entende muito história, vão falar, você conhece Dutra? Aí vão falar isso aqui, infelizmente. Não foi o que cagou a economia? Ele é famoso porque ele que provocou uma. Não, Clécio. Então vamos lá e fala. Qual foi a cagada que ele fez? Uma vez que ele pegou o Brasil com a economia lá em cima. Simples. A gente não falou que está alinhado aos Estados Unidos? Sim. Alinhado aos Estados Unidos significa o quê? Mandar uma carta para o presidente norte-americano falar que é amigo dele? Tem um preço. Não é nem mandar dinheiro, é fazer outra coisa. Dutra fez o Brasil entrar em crise fazendo isto aqui. Eu vou pôr um símbolo e vocês explicam, tá? O que é isso aí? Abriu as portas para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Grande maioria produtos originários. Espera aí, Clécio. Você abriu a porta e facilitou, estimulou a entrada de produtos estrangeiros, de produtos importados? Para um aluno que é alienado, diria, isso é bom, agora a gente está com bastante produto estrangeiro para comprar. Não, gente. Quando você traz produto estrangeiro em excesso, você tem dois problemas. Se está vindo muito produto de fora, os produtos nacionais não vão conseguir competir, vão acabar falindo, as empresas vão falir. E dois, se você está comprando produto estrangeiro, o dinheiro não está ficando aqui, o dinheiro está indo para o país de origem. Então, Clécio, você pode resumir isso numa frase? Posso. A grana que Vargas juntou no governo dele, Dutra gastou comprando produtos de outro país. Pronto, acabou. Entenderam? E se você for buscar detalhes, que produtos era esse? Eletrodoméstico, brinquedo, roupa. Boa parte era coisa supérflua, gente. Brinquedo de plástico, meia de nylon, televisão, chiclete, ioiô. A gente comprou um monte de coisa. Tá, então, resumindo, cagou a economia toda porque gastou dinheiro. Só um aviso, tá? Quando você for ler o livro. No finalzinho do governo dele, ele ainda chegou a meter o pé no freio aqui, parar importações. Porque ele percebeu a cagada e tentou dar uma... Mas aí a bosta já tinha espalhado, não teve mais jeito. Nossa economia foi toda pro brejo. Eu posso falar só um detalhe rápido, que contribuiu para isso? Contribuiu, mas não foi isso que fez a crise. Ia cair na prova. O que fez a crise econômica foi isso. Mas uma que contribuiu. Em 1950, teve a Copa do Mundo. Ainda aí, o país que sediou a Copa do Mundo foi o Brasil.
Ué, e daí? Ué, gente, você tem que fazer uma série de coisas para poder preparar o país para a Copa. Você tem que construir muita coisa. Exemplo. Clécio, você tem que construir um estádio. Não, você não constrói um estádio. Você constrói o maior estádio do mundo. Maracanã foi feito agora. Então você está gastando um dinheiro que nem tem para receber os outros países na Copa. E só para vocês ficarem alegres, a gente perdeu essa Copa na final, tá? Pro Uruguai. Pro Uruguai. Tá bom? Então isso aí só fez piorar a situação. Vamos continuar. Eita, vai dar tempo. Dutra vai até o final do mandato. Dutra sai por quê? Ele não morre, ele não toma golpe, ele não renuncia. Ele saiu por quê? Saiu porque o mandato acabou. Só isso. Tá? O mandato acabou. O que acontece no final de 50? Eleição para o novo presidente. E adivinha quem aparece como candidato a presidente? GG de novo. É Vargas 2 ou retorno. Agora seria o segundo governo Vargas. Segundo, que é de 1951 até 1954. Clécio, você cometeu um erro matemático aí. O que foi? Você falou rapidinho ali, mas eu botei no meu caderno. O mandato é de 5 anos. Pelo cálculo, Vargas tem que ficar 51, 52, 53, 54, 55. Você colocou 4. Calma, é que um probleminha vai acontecer no meio do caminho. Vamos para o governo Vargas. Vamos. Gente, na hora da prova, Clécio caiu na prova sobre Vargas. Inclusive são as questões que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu vou saber se o examinador está falando do primeiro governo ou do segundo governo? Tem 3 formas dele te mostrar. Ou na prova está escrito o primeiro governo ou o segundo governo. Ou na prova não está escrito nada disso, mas na frente, entre parênteses, está o ano 30, 45, primeiro, 51, 54, segundo. Ou a terceira, que é a que eu mais gosto para pôr nas minhas provas, os meus alunos odeiam, eu não ponho nem escrito primeiro nem segundo e nem ponho o ano. Aí, Clécio, aí é foda, não tem como saber. Tem. Na pergunta eu coloco alguma característica específica do governo. Exemplo. Se eu falar, durante a ditadura do governo Vargas, se eu falei ditadura, só pode ser o primeiro. Porque isso aqui vai ser um governo democrático, não tem ditadura. Entendeu? Então, quer ver um exemplo que eu costumo fazer muito? Durante o governo Vargas, onde ele foi eleito pelo povo, aqui ele foi eleito diretamente, eleição direta pelo povo. Essa é a única vez na história que Vargas é eleito pelo povo. Se eu falei eleito pelo povo, tu já sabe que é aqui. Peraí, você está falando então que aqueles 15 anos que ele ficou, ele não foi eleito pelo povo nenhuma vez? Nunca! A única vez que ele é eleito pelo povo é agora, gente. Essa é a única vez. Lá ele foi eleito indiretamente, deu golpe, lembra aquele monte de coisa? Então, gente, tem certas características que são naturais. Bom, pois bem, Vargas foi eleito de novo. O povo olhou, cantou musiquinha, votou em Vargas e ele apareceu. Agora sim, é o governo da desgraça. Só acontece cagada aqui, tá? Vamos para as cagadas? Vamos. Primeiro, ele já pega um país... Porra, o que Vargas fez para cagar a economia? Não, ele não fez. Essa cagada é fruto do governo passado que ele pegou. Mas como ele já pegou um país afundando, nesse governo, gente, aparece um monte de gente contra ele. Eu vou escrever agora quem está contra ele e por quê. Pode falar? Cuidado. O que eu estou falando aqui é do segundo governo, porque essa turma que eu vou colocar aqui, lá no primeiro governo, estava apoiando ele. Então eu estou falando especificamente deste governo. Tá bom? E pelo amor de Deus, ninguém dá maconha aqui, que um dia um aluno perguntou isso, eu quase morri. É outro Vargas? Não, é amor de Deus, é o mesmo Getúlio Vargas, tá, gente? Não é o irmão dele, não é nada disso. Vamos lá. Quem está contra Vargas? Um monte de gente. Isso aqui não tem ordem, não, tá? Dá um exemplo aí, alguns, Clécio. Os empresários estão contra Vargas. Vargas era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Isso lá no primeiro. Por que está contra aqui? Por um motivo simples. Vargas convidou para ministro de trabalho dele um cara que você vai estudar ainda, chamado João Goulart, conhecido como Jango. Era o ministro do trabalho dele. Daí. João Goulart deu uma ideia e Vargas acatou, pôs em prática.
O que ele fez? Como estava tendo muita greve de trabalhador por causa disso, fazendo manifestação, ele falou, pô, tem que dar um jeito de quitar esses operários, trabalhadores. Ele fez isso aqui. Aumentou em 100% o salário mínimo. Peraí, Clécio, aumentar em 100% é dobrar o salário mínimo. Aí um aluno dorminhoco diria, uai, mas por que está escrito oposição? Isso aqui é muito bom. Não, peraí. Isso aqui é muito bom para os operários, que vão amar Vargas. É ruim para quem tem que pagar, né? Então os empresários falaram, pô, Vargas, tu é doido. Tu dobrou o salário mínimo, bicho. Como é que eu vou fazer com meus empregados? Então ficaram puto da vida. Ele, Vargas, chegou até para tentar minimizar, quando ele viu que os empresários ficaram revoltados, demitiu o João Goulart. Falou, tá, o ministro do meu trabalho é um vagabundo, eu vou demitir. Tá, demitiu, mas isso continuou. Porque, por lei, salário mínimo não pode abaixar. Uma vez feito... Por isso que o governo, às vezes, demora muito para aumentar o salário. Porque ele sabe que se aumentar, não existe... Ah, foi sem querer. Não existe isso. Aumentou. Por isso que, às vezes, o salário mínimo fala... Ah, o governo aumentou o salário mínimo em R$16. Dá vontade de falar... Mas merda, pô. Aumentou R$16, cara. O que isso vai ajudar? Mas é porque, na cabeça dele, eu tenho que fazer uns cálculos, porque se eu aumentar uma vez aumentando... Dá para voltar mais não, tá? Outro grupo que está contra ele... Gente, esse aqui eu vou escrever, mas não vou, nem preciso explicar. Partido Comunista. Por quê? Porque Vargas sempre foi anticomunista, olha. Isso aqui não tem segredo. Pausa. Partido Comunista, que se não me falha a memória, está na ilegalidade, né? Porque o Dutra tinha fechado, ele não abriu não. Certo, gente? Outro que está contra ele, esse é novo, um partido chamado UDN. Esse partido foi criado lá no finalzinho de 45. O que é esse partido? Bom, se alguém quiser saber a sigla, ninguém precisa, mas se quiser, é União Democrática Nacional. Tá, mas o que interessa não é isso. Essa galera aqui está contra Vargas, por quê, meu pai? A UDN, muitos chamavam eles de antinacionalistas. Por quê? Os políticos, a UDN é um partido, tá? Os políticos da UDN acreditavam que para o Brasil crescer, você tinha que deixar entrar no Brasil muita empresa estrangeira. Legal. Só que Vargas era extremamente nacionalista. Então qual é o problema da UDN com Vargas? Só um. A UDN acredita que o Brasil para crescer tem que fazer uma coisa, Vargas acredita que tem que fazer outra coisa. Quem está certo? Não interessa. O problema é só que eles têm visões distintas. Só isso. Então o problema da UDN, Vargas, deixa entrar as indústrias estrangeiras, vai falar, caramba, eu tenho que investir nas indústrias nacionais. E aí ficava nisso. Quem mais está chateado com Vargas? Imprensa, por quê? Acusava o governo Vargas de... Falava que estava tendo desvio de verbas. Ó, Vargas está roubando dinheiro, porque agora está em crise, a coisa está feia. Quem mais estava chateado? Vocês. Vocês vão ser isso aqui, não vão? Militares. Por que está chateado com o Vargas? Queridos, o que é soldo? Salário. Eles estavam argumentando que o salário estava baixo. Não é que Vargas abaixou o salário. Eles só estão falando que o salário deles está baixo. Aí você fala, Clécio, você errou. Como é que os bichinhos podem falar que o salário está baixo se Vargas acabou de aumentar em 100% o salário? Não! Vargas aumentou o salário mínimo. Vocês já começam a se acostumar. Militar é uma legislação à parte. Vocês não ganham salário mínimo, vocês ganham outro salário. Então, aumentar o salário mínimo automaticamente não aumentar o salário dos militares? Não necessariamente. Militar é outra coisa. Tem nada a ver. Vocês têm uma legislação própria. Vitor, a intentona integralista foi no primeiro governo, Vitor. Ela foi em 1938. Foi quando Vargas fez a Constituição de 37, a do Estado Novo, e mandou fechar todos os partidos. Aí o partido da AIB, Ação Integralista Brasileira, ficou puto e foi tentar dar um golpe nele e não deu certo. Então, intentona integralista, Vitor, é do primeiro governo, não é do segundo não. Até porque, Vitor, esse segundo governo é democrático, tem partido, não tem censura, não tem DIP, tem congresso aberto, tem imprensa, tem eleição, tudo normal. Beleza, Vitor? Então, o intentona é do primeiro. E outro grupo que está contra? Ele aqui. Esse é o bonito.
Estados Unidos da América. Fala, putz grila, por que Estados Unidos estão zangados com Vargas, meu pai? 2 motivos. O principal é esse que eu pintei a seta de preto aqui, mas tem 2. Por quê? Antes que um aluno apressado fale, eu sei. É porque Vargas é nacionalista e não quer deixar as empresas de fora entrar. Não é nem por isso. Bom, então por que os Estados Unidos estão chateados com a gente? Porque os Estados Unidos estavam querendo explorar o nosso petróleo. E Vargas disse, não. É nesse momento que os Estados Unidos falam, porra, Vargas, você nem empresa de extração de petróleo tem. Ele falou, não seja por isso. Em 53, o que Vargas cria? Ah, então a bronca dos Estados Unidos é que queria passar a mão no nosso pretinho básico e Vargas não deixou. Criou a Petrobras. Pausa, quem lembra da aula passada. Petrobras faz parte das indústrias de base nacional, igual o Vale do Rio Doce, Siderúrgica de Volta Redonda. A única diferença, viu, Vitor, que você falou de Detona, a única diferença é que a Petrobras ela é feita no segundo governo dele, não é no primeiro, igual as outras. Mas ela é uma indústria de base nacional normal, tá? Clécio, mas você falou que tem 2 motivos de Estados Unidos estar zangado. Um é porque ele queria pegar o nosso petróleo e tomou um não na cara. E outro, eu vou falar um assunto aqui, gente, de história geral, rápido, porque não interessa para você história geral. Em 53, vai rolar a Guerra da Coreia. Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Coreia capitalista contra a Coreia socialista. E os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul capitalista. Tá, o que a gente tem a ver com isso? Os Estados Unidos queriam que Vargas mandasse tropas brasileiras lá para a Coreia, igual a gente fez na Segunda Guerra. A gente não mandou tropas para a Itália e não mandou e fez bonito. Então os Estados Unidos queriam isso de novo. O que Vargas disse? Não. O que eu tenho a ver com a Coreia? Então qual é a bronca dos Estados Unidos? Porra, Vargas, eu quero pegar teu petróleo e tu não deixa. E eu te pedi ajuda para mandar uma galera lá para a Coreia e você disse não. Ela falou, vai a merda. Não vou não. Pronto, acabou. Vargas peitou os Estados Unidos 2 vezes, né? Falou, não, o petróleo é nosso e vai pegar os coreanos e se lascar você. Não vou falar não. O que a gente tem a ver com a Coreia, gente? Tô chegando, hein? 1954. Lá no Rio de Janeiro. Tudo acontece no Rio, né? Que era a capital, né? Num lugar no Rio chamado Rua Toneleiros. Tem até hoje essa rua. O que acontece, Clécio? Guarda esse nome aqui, tá? Guarda esse nome. Existia um cara chamado Carlos Lacerda. Quem era esse cara? Olha a linha que eu vou fazer. Carlos Lacerda era um jornalista, então ele é da imprensa, e ele era deputado da UDN. Peraí, mas tanto a UDN como a imprensa era contra Vargas. Então eu posso falar que Lacerda era o inimigo político número 1 de Vargas. Vivia fazendo discurso no parlamento ou nos jornais, falando que Vargas ia voltar à ditadura, ia fazer um plano Cohen 2, ia voltar tudo. Vivia sentando pau, falando que o povo tinha que pressionar para ele sair. O plano Cohen foi lá. Nessa época aqui, todo mundo já sabia que o plano Cohen tinha sido uma farsa. O plano Cohen foi descoberto já em 45, quando Vargas saiu. Tá, vivia falando um monte de coisa. Tá, Clássico, todo governo tem oposição. Daí, aí é que vem o problema. Dia 5 de agosto de 54, lá na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, vocês acreditam que o Carlos Lacerda sofreu um atentado? Mentira. Tentaram matar o cara, gente. Ele não morreu. Tomou um tiro no pé só, tá? Ninguém morre com tiro no pé, não. Quem morreu foi um major da aeronáutica que estava do lado dele, Rubens Vaz. Tomou um tiro nas costas e morreu. Mas o fato é que tentaram matar o Lacerda. Não morreu, tá. Só que, gente, vocês sabem como é que é a história. Vamos ser curto e grosso. Quando o pobre tenta matar um pobre, o que acontece? Nada. Agora, um parlamentar e repórter, porra, aí a gente tem que fazer uma investigação, né? Ele não morreu não, tá? Só que foram investigar. Investiga daqui, investiga dali, a aeronáutica fez um inquérito no Galeão e descobriu que quem foi o mandante deste atentado foi um cara chamado Gregório Fortunato, conhecido pelo apelido de Anjo Negro, porque era um negão enorme, um armário. Chefe da segurança pessoal de Vargas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi.
O inimigo político número 1 de Vargas sofre um atentado. Quem está envolvido é o chefe da segurança de Vargas. Continua o raciocínio. Vargas mandou matar. Perguntaram para Vargas, você mandou matar? O que ele falou? Não. E aí? E aí que você vai morrer com essa dúvida. Ninguém sabe. Vargas morreu jurando que não foi ele. O Gregório Fortunado, o negão lá, o Anjo Negro, falou, não, foi uma atitude minha. Vargas não tem nada a ver. E aí, foi ele ou não foi? Não interessa se foi ele ou não foi. O fato é que a responsabilidade do atentado caiu sobre ele. Aí, pela segunda vez, os militares vão pressionar Vargas a sair. Falar, Vargas, presidente assassino, não dá. Mas não fui eu. Cala a boca. Já deu. Aí você que defende Vargas fala assim, porra, Clécio, fazendo Vargas renunciar por causa de uma suspeita, você nem tem provas ainda que foi ele. Não, gente. Os militares estão pressionando Vargas a sair por causa disso. Isso aqui foi só a gota d'água. É como se os militares falassem, Vargas, já deu, querido. Os empresários estão começando a te boicotar, os Estados Unidos estão querendo boicotar a gente, a imprensa todo dia noticia uma coisa. Pô, tá todo mundo sentando pau em ti, e mais esse agora que você parece que mandou matar o cara. Não, querido, já deu. Você tem que renunciar. Ou você renuncia, ou a gente toma o poder à força. Você escolhe. Ele falou, posso pensar? Não pensar, pode. Ô, gente, antes que você fale, ô Clécio, faz que nem Vargas fez antes. Renuncia, fica um tempo fora e depois volta. Ele não fez isso? Só que agora tem uma diferença, tá? Os militares falaram assim, ó, sabe quando você renunciou lá em 45? Você não ganhou punição nenhuma, tanto que ele ficou sendo senador. E voltou agora, eleito, bonitinho. Aqui a conversa é diferente. Você, Vargas, vai perder todos os seus direitos políticos e mais. A investigação disso aqui vai continuar, tá? Se for descoberto que tem dedo seu aqui, tu vai preso. Tu sai de presidente a presidiário. Entendeu? Aí depois ele volta. De novo, não tem problema não. Pois é. Vai ser eleito, professor. Eu vou evitar comentários, mas vamos ao que interessa aqui. Para Vargas, isso seria uma humilhação. E aí, parece que dia 23 de agosto, teve uma conversa do comandante do Exército, Maria Aeronáutica, lá no Palácio do Catete com Vargas. Parece que foi uma conversa meio tensa e inconclusiva, ou seja, a reunião não deu nada. E ficou naquela, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Na manhã do dia 24 de agosto de 54, na manhã, às 8 e pouco da manhã, Vargas dá um tiro no seu próprio mamilo esquerdo. Vargas se suicidou, gente. Morreu. Suicídio. Clécio, eu li não sei aonde, eu vi não sei quem, eu escutei uma história de que mataram ele. Então vamos fazer o seguinte, você faz a prova, passa na prova, entra no exército, aí me chama, a gente vai no boteco discutir as teorias de conspiração. Mas até lá, o que interessa? Pode. Até lá, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever que Vargas se suicidou porque é isso que está na prova. Ponto. Acabou. Acabou a aula? Não. O cara morreu, não tem mais o que falar. Pior que tem. Até na hora de morrer, o homem dá trabalho. Antes de morrer, ele escreveu uma carta, porque não dá para escrever depois de morrer. Ele escreveu uma carta que depois ficou chamada de Carta Testamento. Gente, eu tenho essa carta lá em casa, esqueci de trazer, mas se você digitar na internet, Carta Testamento, aparece lá. Foi uma carta que ele escreveu antes de morrer e deu para o assessor dele. Basicamente, essa carta, ela não traz nomes, mas ela basicamente fala o seguinte, eu, Vargas, tentei melhorar o Brasil e toda vez que eu fazia alguma coisa, caíam de pau em cima de mim. É isso. Aí ele cita de grupos estrangeiros, ele fala de grupos internos que atrapalharam, ele cita a Petrobras, Eletrobras, enfim. É isso, basicamente é isso. Ele morreu. No enterro dele, que foi o maior enterro da história do Brasil, parou o Brasil, o que o assessor dele, menino malandro, fez? Publicou a carta no jornal. E durante o enterro, a carta ficou sendo lida na rádio. Então imagina, você sabe que o povo, a maior parte do povo pobre, adorava Vargas, até porque não tá povo pobre aqui, né? Olha aqui.
O povão não está aqui. O povo adorava o cara. O povo está no enterro, chorando, e escuta dizendo que o cara que você ama, o pai dos pobres, morreu por pressão dos outros. Qual foi a grande jogada de Vargas? Com a morte dele, a leitura do Carta Testamento, quem era inimigo político de Vargas se tornou inimigo do povo. Qual foi a grande jogada de Vargas? Eu vou embora, mas não vou sozinho não. Quem for meu inimigo vai se ferrar. Só para vocês terem ideia, a sede da UDN no Rio foi toda quebrada. Lacerda teve que fugir do Brasil para não morrer. Depois ele volta. Uma emissora de rádio que virou TV depois, que eu não posso falar o nome, foi toda quebrada no Rio de Janeiro. Não sei, uma que tem um círculo, um quadrado e um círculo. Mas então, gente, de qualquer forma, quem era inimigo de Vargas se ferrou, destruiu. Então, com a morte de Vargas, os inimigos dele que imaginaram, porra, a gente se deu bem que ele morreu. Não, aí é que eles se deram mal. Tanto que o próximo, não guarda ainda não, que ainda tem mais coisa. O próximo que vai entrar é o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era aliado dele. Era do lado dele. Então quem era inimigo se ferrou. E para terminar, que não acabou a aula, ainda tem uma confusão, que eu vou escrever aqui, ó, nesse pedaço aqui, pequenininho. Gente, que ano que Vargas morreu? Mas que ano que era para ir o governo dele? Ué, então tá faltando um pedaço aí. Juscelino só vai entrar em 56. Ah, tolinho. Acontece o seguinte, gente, só um detalhe antes de eu terminar. Calma que não tem tempo, tem 10 minutos ainda. Numa análise geral, Vargas é o presidente bom. Mas não posso falar isso. É o seguinte, vocês vão me lembrar a aula que vem, que a aula que vem a gente tem que começar com as questões de Vargas, tá? Aí a gente vai pra JK, tá? Olha pra cá. O que que acontece? Vargas morreu. Olha pra cá, hein? 54, morte de Vargas, certo? Como ele morreu, quem assume o poder é o vice dele. Ele tinha vice-presidente, porque era um governo democrático normal. Quem assume o poder é o vice dele, um cara chamado Café Filho. Tá, Clécio, normal. Café Filho fica até o final e aí passa o poder. Agora é que vem a baixaria. Gente, aconteceu um troço que até hoje é assim. A eleição presidencial ela era feita em outubro. Só que o presidente só toma posse em janeiro do outro ano. Na época era 31 de janeiro, tá? Então o que aconteceu? Em outubro de 55, teve eleição para presidente. E quem ganhou a eleição foi um cara chamado Juscelino Kubitschek, que é a aula que vem, que eu vou começar. Só que Juscelino Kubitschek saiu o resultado da eleição em outubro. Ele só ia tomar posse em janeiro. O que que aconteceu? O que acontece até hoje. Por exemplo, agora com o presidente Lula, com todos os presidentes. Não é assim que acontece? Sai o resultado da eleição, você fica aí mais ou menos uns 3 meses no governo anterior, mas já sabendo quem é o próximo presidente. Não é assim que funciona? Ah, aí não prestou não. Quando saiu o resultado que Juscelino ganhou, no mesmo ano, tudo que eu vou falar agora é 55, tá? O que aconteceu? O Café Filho ficou doente e teve que se afastar. Até hoje falam que essa doença dele foi meio... Como ele ficou doente e teve que se afastar, alguém tem que assumir no lugar dele. Quem assumiu foi o presidente da Câmara, Carlos Luz. Carlos Luz. Tá bom. Problema! Carlos Luz era inimigo político de JK. Então, como Carlos Luz é novo presidente, o que ele falou? Não vou deixar o JK tomar posse. Mas como? Pode? Falou que a eleição foi fraudulenta, falou que JK foi eleito só com 35% de votos e não era maioria, porque na época não tinha segundo turno, era assim mesmo. Quis impugnar a eleição dele, falou que não ia deixar. Se fez necessária a intervenção de vocês. O Exército, na figura do general Henrique Teixeira Lott, fez uma intervenção militar, tirou Carlos Luz do poder, forçou o Congresso a dar o impeachment dele, colocou no poder temporário o presidente do Senado, um tal de Nereu Ramos, e falou, Nereu, tu vai ficar aí até janeiro, quando você vai passar a faixa para Juscelino. E Nereu fez.
questão que caiu ano passado no CHQO. Questão do CHQO. Na passagem do governo de Getúlio Vargas para Juscelino Kubitschek, se fez necessário uma intervenção militar, liderada por... As alternativas era para você falar o nome do cara. Henrique Teixeira Lott. E posso falar uma coisinha que não é de vocês? Caiu 2 anos atrás uma questão no PAS da UNB. Clécia, não vou fazer vestibular. Eu sei. Mais da metade dos alunos errou por causa disso. Porque a questão falava assim... Durante a história do Brasil, o Exército atuou várias vezes. Em 3 vezes foi de forma notória. 1889, com a proclamação da República, intervenção militar. 1955, para a posse de Juscelino. E 1964, com o governo militar. Mais da metade dos alunos marcou errado, porque falou na proclamação da República, beleza, Deodoro da Fonseca. Em 64, começa o governo militar. Não teve intervenção militar em 55. E teve. O item estava correto. Qual o problema? Ninguém lembrava disso aqui. Peraí, a gente teve uma intervenção militar em 55? Teve. Então, para você não ter que escrever essa novela toda, posso falar uma frase só para você guardar? Pode. Você só tem que saber que, para Juscelino tomar posse, se fez necessária uma intervenção militar na figura do general Lott. O Exército teve que se meter para garantir que a Constituição fosse cumprida. Como assim? O Juscelino ganhou a eleição? Ganhou. Então quem tem que virar presidente é o Juscelino, que ganhou. O cara não queria, ele deixou. Peraí, então na passagem de Vargas para Juscelino, durante alguns meses aí, rolou essa baixaria aqui. Cara, nem acredito que a gente conseguiu. Anota no caderno, porque a minha memória é ruim. Beleza, Vitor? Show? Anota aí. O que a gente vai fazer ano que vem? Questões de Vargas e começar JK. Só para a aula terminar. O que está faltando? JK, Jânio Quadros, João Goulart, o militar todinho e os primeiros presidentes da redemocratização. Aí, essa é a tentativa. Podia fazer aula no sábado, eu vi. Então a gente conversa isso. Nesse tempo aí, o presidente e o vice-presidente ainda poderiam ser inimigos? A eleição ainda é separada de presidente e vice-presidente. Davi! A eleição é separada. Não é que nem hoje, não. Só vai votar na... Eleição junta, sim, só vai ser do governo militar para frente. Tchau, galera. Um abraço. Com Deus.